Muito bem, pessoal, mais um fechamento de mercado, terça-feira, 15 de março. O mini índice começando, né? Depois o mini dólar. Vamos aqui analisar o price action do mestre All Brooks. Tivemos hoje um dia bem mais tranquilo, né? Mais direcional, apesar de termos aí um aspecto de reversão, né? Dessa primeira puxada de queda. A gente teve aí sinais mais claros, né? Pelo menos ao meu ver, né? Nós começamos o dia aí perdendo entre aspas, né, essa lateralidade. Por que perdendo entre aspas? Porque a gente tinha essa última lateralidade do dia, que se a gente for projetar ela aqui, a gente vai ver que essa outside bar, né, que foi a barra 1, ela parou no 50% da projeção da lateralidade, e a gente sabe que isso é uma região extremamente importante para lateralidades mais estreitas, né? Então, não necessariamente havia aqui um rompimento concretizado, né? Então, não cabia logo de cara assim uma venda. Porém, a correção, ela deixou um ai-ai, né? Essa correção, ela deixou aqui um evento em que demonstrou falta de continuidade dos compradores em responder naquela região mais delicada, né? Então, esse ai-ai, para mim, se tornou um sinal, principalmente essa quinta barra, perdão. Eu particularmente fiz essa venda. E aí era só conduzir, né? Eu acabei saindo por aqui no movimento projetado dessa outside bar, né? Eu projetei esse movimento, saí em 50% dela. Eu saí aqui embaixo. Saí aqui embaixo, peguei aqui, saí aqui. Eu acabei escalando não, na verdade, escalei pra dentro, né? Na verdade, acabei aumentando aqui, deixa eu lembrar onde. Aqui nessa máxima. Aumentei aqui nessa máxima, depois aumentei aqui nessa mínima, nessa barra que deixou esse gap de média, né? Então, o preço deixou um gap de média desde a barra 1, né? E aqui tinha um detalhe, essa primeira venda aqui. Eu fui embasado no 2HM que a gente tinha no 15 minutos, né? Se a gente olhar aqui o 15 minutos, desde ontem o mercado estava muitas barras abaixo da média, sem sequer tocar na média. E aí, hoje na primeira barra, ele tocou na média, ativando o nosso 2HM. Um 2HM como esse aqui é extremamente confiável. Por quê? Porque a correção em direção à média não foi uma correção aguda. Por exemplo, como esse aqui. Percebe que essa correção em direção à média ela é mais direcional, mais aguda? Essa daqui não, foi mais lateral. Então esse 2HM geralmente tem uma assertividade muito alta nesses casos, tá bom? Então nós vamos continuar aqui nos 5 minutos para seguir a nossa análise. Bem, o mercado desmoronou, né? Atingiu e rompeu todos os alvos possíveis, e aqui ele voltou de maneira forte em direção à média. Eu não operaria esse 2HM, que também deu aqui nos 5 minutos, esse 2HM, né? Mas eu não operaria, até falei com o pessoal lá no nosso grupo para não operar, porque aqui era muito agudo em direção à média, não cabiam vendas aqui. Mas eu também não via compras, pelo menos até esse momento que ele tocou a média. Porém, quando ele veio retestar, ele montou aqui a possibilidade da gente fazer já o segundo toque num canal. Esse canalzinho aqui, junto com a ancoragem pela média, né? Além de tudo, ele veio fechando gaps que tinha deixado em aberto, demonstrando força dos comprados. Então aqui ele deixou uma H2, tendo em vista que essa aqui foi a H1, então aqui foi uma H2, foi relativamente uma boa barra de sinal, uma H2 com corpo de alta, interessante de se comprar para um scalp de pelo menos 1 para 1. Deu de sobra 1 para 1, né? O mercado subiu. E aqui ele deixou mais um sinal, que foi um terceiro toque na mesma linha de tendência, após uma falha de topo, ok. Caberia uma venda aqui? Sim, não seria errado uma venda para scalp. Vamos ver se deu alvo? Porque o alvo dessa venda para scalp seria o 1 para 1 dessa barra de reversão. Vamos ver se ele deu. E aí, lá, certinho, 1 para 1. Automaticamente, à medida que isso aqui era o seu alvo dessa venda, se tornou também um ponto de inflexão relativo a essa linha de tendência, relativo a essa média. Então caberia até uma virada de mão para quem vendeu aqui em cima. Novamente falando, quem vendeu tá errado? Óbvio que não, isso aqui foi uma falha de rompimento de topo. Mas era uma venda para scalp, tendo em vista toda essa puxada de baixo, tá? Claramente isso aqui já foi uma correção profunda em relação a toda essa queda. Então não estávamos mais com tanta urgência na venda, né? E aqui ele formou uma possibilidade de um spike em channel. O spike em channel, ele é operável na condição de você comprar baixo no channel, no canal, ou até mesmo vender alto no canal também, na parte de cima do canal, né? Então, essa segunda compra aqui, né? Essa foi a primeira, essa segunda compra talvez fosse até mais confiável do que essa primeira, tendo em vista que nós estávamos num contexto de spike em channel e ele estava ancorado pela média, ancorado pela linha de tendência e ancorado pelo movimento projetado dessa barra de reversão, que obviamente seria a saída dos vendedores, né? Deixou uma excelente barra de sinal, revertendo aí o fechamento da barra anterior e mais ou menos 50% da barra anterior, então até que era uma barra considerável para se operar, né? Era uma compra que também era para buscar um scalp de 1 para 1, deu até mais do que isso. E aqui, pessoal, ele formou uma figura incrível, ele formou uma wedge, essa segunda linha que eu estou desenhando aqui para vocês, tá?
Essa wedge, eu vou até colocar ela laranja para diferenciar. Essa wedge aqui, ela deixou uma ótima inside bar, tá? Lembrando que, de uma maneira ou de outra, a gente está num contexto de meio termo. Porque eu tenho uma forte puxada de baixa, ontem eu tive uma forte puxada de baixa, mas essa correção sendo profunda com esse contexto de Spike in Channel, eu tô no meio termo, né? Eu tô entre compra e venda, eu posso operar dos dois lados. E mais que isso, eu tenho uma possibilidade de canal amplo, ou seja, eu tenho correções profundas em relação às puxadas, aqui nesse contexto da linha preta desenhada, tá? Então nessa ideia de canal amplo, eu posso sim buscar vendas alto e compras baixo. Porque o canal amplo você não compra rompimentos de pivô, nem vende rompimentos de pivô, tá ok? Então aqui eu tinha uma boa inside bar, alto numa wedge, alto num canal, e provavelmente, eu não medi ainda, vou medir agora, nós temos aqui um movimento projetado dessa primeira correção. Olha lá, impecavelmente correto. Mestre All é impecável, né? A gente tinha esse alvo projetado, então tivemos aqui um trade maravilhoso, tá? Que foi a venda dessa inside. Esse aqui talvez eu buscasse um swing, caso eu estivesse operando, tá? E aí logo em seguida ele montou mais uma wedge. Se vocês olharem aqui, fez mais uma wedge. Nós estávamos falando disso agorinha no grupo, né? Aqui, ó. Com ótimo movimento também. Além disso tudo, essa primeira wedge, se a gente projetar a primeira puxada, a primeira puxada da wedge, a gente vai ver que ele atingiu o movimento projetado de 100%. Então aqui também era um lugar em que nós tínhamos o movimento projetado da primeira puxada da wedge, nós estávamos baixos numa wedge e com a intenção dessa primeira puxada, talvez até na região ali mais ou menos de 50%. Então eu tô numa situação confortável para poder trabalhar. Só um minuto, aqui, 50%. Então eu tô numa situação confortável para trabalhar aqui, tá? Deixa eu apagar esse monte de linha. Então aqui eu tinha uma boa barra de sinal que poderia ser operada, ou a mínima dessa outside bar, que nesse contexto poderia ser comprada também, tá? Logo em seguida o mercado aí tá andando ainda, falta um pouquinho para fechar, mas eu estaria bem satisfeito com todo esse contexto, né? Olhando aqui o movimento final, né? Deixa eu apagar aqui essas linhas. Olhando esse movimento final, a gente pode estar entrando numa lateralidade aí com essa característica, né? De triângulo expandido. Então cuidado aí para operar nessas extremidades, né? Porque o mercado pode estar um pouco mais lento aí, até pelo horário e tal. Aqui pode ter uma linha de tendência, que ele está testando agora. Então a gente tem que ter cautela para trabalhar aqui nessa região, ok? No dólar a gente teve um movimento muito interessante de alta, né? Tivemos aqui, depois de ontem, né? Uma correção de mais ou menos 50% dessa última puxada. Deixa eu medir aqui. Olha lá, tivemos 50% dessa última puxada. Ou você pode pegar tudo. Puxada toda. Estamos ali na região dos 50%. Tivemos também uma correção aqui dessa puxada de alta de maneira mais profunda, né? Digo em termos de movimento. Não foi um movimento tão fácil assim de se trabalhar. Porém, nesse retorno aqui em V, a gente tem duas opções. Ou trabalhar a projeção dele de 100%, que foi lá certinho no nosso alvo, e aí buscar, obviamente, uma operação baseada nisso aqui, tá? Deixa eu apagar essa linha. Ou tentar buscar aqui uma linha que faça sentido para ancorar as suas compras. E trabalhar, obviamente, o ciclo vigente. No início do dia, o ciclo vigente do dólar era um ciclo de lateralidade, porque a gente tem Big Down, Big Up. Tanto que essa correção foi profunda em relação a essa puxada. E ele deixou, que pra mim foi o melhor sinal, né? Ele deixou nesse ponto de rompimento. E, além de ponto de rompimento, isso aqui é a correção de 50% dessa puxada de alta. Ele deixou um fundo duplo com boa inside bar. Então aqui pra mim foi a melhor operação do dólar no dia. Mais até do que essa daqui, para caso alguém tenha pegado essa subida. Essa pra mim foi a mais confluente do dia. Tá? A gente testando ponto de rompimento, vindo na correção de 50%. E aí, obviamente, a gente corrigiu aqui em forma de bandeira, né? E ativaria a bandeira já nessa barra, na quebra dessa linha. Na verdade, ele ativou, né, a bandeira aqui. Se você for olhar, ele perdeu essa linha de tendência, ó. No fundo duplo. Então, caberia uma ótima compra aqui nessa inside bar. Sem calor, né? Porque o stop estava curtinho. E foi um trade que andou muito bem e ainda está andando bem, né? Os dois contextos foram
razoavelmente fáceis de operar, mas o do índice foi mais tranquilo, né? A gente tem o dólar aí com movimentações mais curtas, né, que dá sempre a impressão de lateralidade, mas ele pode seguir forte, mesmo com essas barras curtas, né? O dólar tem essa capacidade. Tanto que depois daqui, ó, ele engatou um ciclo de alta que eventualmente poderia ser visto como um canalzinho estreito. Nem tão estreito assim, porque as correções não são tão rasas, mas poderia ser visto como um canal que sempre podia ser comprado nesse teste de média e no teste de linha de tendência de alta, nas Hs ou no fechamento das barras de baixa. Aqui a gente estaria no modo always in long, né? Então a gente poderia trabalhar com esse eventual contexto de compras em todas essas barras ao longo dessa formação de figura, né? Agora lateralizou, normal de fim de dia, mas a minha leitura para esses dois ativos hoje foi essa. Hoje eu achei o índice mais fácil, né? Achei o índice mais tranquilo, com sinais mais claros, mas de uma maneira geral o dólar também foi altamente operável. Ok? Não esqueçamos que a gente ainda está bem pesado, tá? O mercado está bem pesado mesmo. Chegamos muito rápido nesses 110 mil. É meio preocupante isso. E a gente tem que tomar cuidado aí, porque lá no gráfico diário nós estamos, bem dizer, perdendo esse fundo anterior, tá? Ativou esse primeiro pivô aqui e estamos perdendo esse fundo anterior. Temos essa linha aqui, que tudo bem, ele está segurando nela, e aí a gente não vai perder aqui no gráfico diário a ideia de triângulo expandido, ou seja, estamos em lateralidade e estamos baixos numa lateralidade. Porém, muita cautela, tá? Porque aqui, tudo bem, pode ser uma correção de duas pernas, mas aqui a gente já observa barras bem amplas, com bastante pressão e bastante força. Então, muito cuidado nessa região. Estamos também testando o ponto de rompimento anterior. E pode ser, aliás, é um ponto até de inflexão, né? Não só um ponto de rompimento. É um ponto de 3 testes que nós estamos testando aqui agora novamente, com uma confluência de linhas. Posso talvez projetar essa correção do meio para saber até onde pode ir? Posso. Ah lá, basicamente pegou no nosso 100%. Pode ser um bom ponto de compra? Óbvio que pode. Mas é melhor a gente esperar barras de sinal, ok? Então essa é a minha visão. Espero que tenha ajudado vocês. Amanhã a gente está de volta aí. Valeu!